E vai terminar muito bem, porque estamos mais uma vez juntinhos, conectados aqui na Vibe Mundial. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao Portal da Cura. Eu, Paty Kovacic, junto com o queridíssimo Jean, damos as boas-vindas a vocês, agradecemos a presença e desejamos que esse dia termine com uma harmonia, com uma leveza diferente. E o assunto no Portal da Cura hoje é astrologia. Vamos entender um pouquinho mais o que os astros, as estrelas podem nos dizer ou nos favorecer na nossa vida. E esse tema, para mim, é muito querido hoje também, que vem como um presente de aniversário. É isso aí, Jean. Estou comemorando mais uma primavera na segunda-feira e eu tenho a alegria e o orgulho. Que carinha é essa, produção? Eu tenho a alegria e o orgulho de poder comemorar com vocês, queridos ouvintes. Então, eu começo o programa aqui agradecendo vocês o ano inteiro, me apoiando, mandando mensagem, como eu gosto de falar, os pitacos das senhoras, que me ajudam muito, as sugestões dos mais novos, que são mais inquietos. Todos vocês me fortalecem muito a cada dia, me inspiram e motivam a estar aqui. Como enfermeira falante, é um desafio aprender esse meio de comunicação, mas tenho feito com muita graça. Agradeço a todos os meus patrocinadores. Hoje eu tenho 3 pessoas muito queridas que me apoiam de forma particular este programa a seguir. E também a todos vocês que de pequenos jeitinhos, com pequenos recursos também me ajudam a expandir o programa e logo, logo a gente vai estar mais presente também de forma digital. Então, a você ouvinte que me acompanha aqui na rádio, a você ouvinte que está conectado no Facebook da Vibe Mundial, também entre nos meus canais digitais. Eu estou no Instagram como Paty Kovacic, no YouTube, colocando todas as semanas essas entrevistas que nós fazemos aqui aos sábados, para vocês poderem reprisar e aproveitar cada vez mais os conteúdos, porque a intenção do meu convite aqui no Portal da Cura é isso, é trazer sempre um pouquinho do que eu já vivi ou das minhas curiosidades, que eu sei que ao integrar elas na nossa vida, a gente pode sim encontrar um caminho mais tranquilo para se viver. Não é que a gente vai deixar de ter problema, né, Leandro? Não. A gente vai ter os nossos desafios, mas o importante é que enquanto a gente vive cada um desses desafios, que eles são constantes, que a gente consiga ter o suporte, né, o amparo suficiente para encontrar um significado neles. E ao sair deles, que a gente saia sempre melhor, um pouquinho melhor a cada dia. E aqui no Portal da Cura a gente vai descobrir hoje o que a astrologia pode nos ajudar com o Leandro Venera. Até lá, eu queria fazer mais 2 convites. Todos aqui que me acompanham sabem, como Paty Kovacic, carrego aqui uma herança incrível, que é um tratamento natural, uma pesquisa e tratamento natural desenvolvido pelo meu bisavô, Estevão Kovacic, destinado aos pacientes com câncer. Aí aqui eu dedico ao querido ouvinte Margarida, que me escreve todas as semanas e pede: Paty, explica melhor. Esse mês eu vou fazer um programa somente sobre o tratamento, mas hoje é o convite. Estevão desenvolveu uma pesquisa dentro da radiestesia visando a origem da doença câncer. E ali ele encontrou uma forma de reverter o quadro da doença no organismo da pessoa. Há 60 anos, a família e hoje um grupo grande de voluntários seguem tratando as pessoas com este diagnóstico de forma gratuita, sem efeitos colaterais. Para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa história, mais uma vez, entra no meu YouTube. Lá tem os vídeos, né, que ensinam um pouquinho sobre a teoria, como funciona o tratamento, e também tem um site da associação, que tem um pouco dessa história, tem um documentário, acesso ao livro e também o endereço de todos os pontos de atendimento no Brasil e no mundo. É um trabalho bonito aí que a Associação Estevão e Maria Kovacic realiza há 14 anos. Então, o site é www.aemk.org.br. Então, se conecte conosco através, estude um pouquinho mais e me escreva no WhatsApp se tiver dúvida sobre o tratamento ou como indicar para alguém. Às vezes, a gente fica um pouco sem jeito de entrar no momento tão importante da pessoa, que é esse diagnóstico, que é essa história. Mas acredite que se você teve o conhecimento ou acessou essa história e está próximo a alguém que precisa, talvez você seja aquele anjinho que a pessoa está esperando para apresentar esse tratamento, este caminho, tá bom? Então, me escreva no WhatsApp se tiver a dúvida. Eu falo de São Paulo, o DDD é 11. E o telefone é 95595-5465. 95595-5465. E agora eu dou as boas-vindas a você, Leandro. Tem que trazer todos os recadinhos rapidinho para dar mais espaço para sua voz. Seja bem-vindo por mim. Muito obrigado. E por todos que estão em casa. Super feliz pelo convite. Eu e a produção toda também por você estar aqui. Como eu falei, meu presente de 36 anos, que completo aí
a segunda-feira. E eu quero entender um pouquinho mais sobre astrologia, junto com você, Claro. junto com os ouvintes. E também entender como que ela pode ajudar, né, os nossos caminhos, ter mais consciência das nossas escolhas, né? O que as nossas estrelinhas podem contar? As estrelas contam tudo. Ai, que bom. E nós escolhemos essas estrelas, a posição dessas estrelas, né? Uhum. A astrologia, ela é um estudo já de 6.000 anos. Então, assim, os povos da antiguidade utilizavam a astrologia basicamente para tudo. Então, desde a colheita até para as grandes decisões da vida, assim. Depois, quando chegou na Idade Média, os reis, as rainhas usavam a astrologia para tomar as grandes decisões, né? Desde ir para um embate, nascimento de filho, tudo era utilizado a astrologia. E hoje a gente está aqui utilizando e fazendo bom uso dela com responsabilidade também. Uhum, então, também a ideia é continuar usando nas nossas colheitas atuais. Né? Exatamente, que a gente faça bem essas colheitas. Justamente. Quais são essas colheitas que as pessoas te buscam para resolver ou entenderem? Ainda mais em pandemia, deve ter mudado bastante a procura, não? Então, o que tem mais procura, as pessoas querem entender o propósito delas nesse planeta. O que elas de fato vieram fazer aqui. Algumas religiões, e eu posso citar o Espiritismo, que é muito presente no Brasil, eles trazem alguns relatos de que nós, espíritos, nós escrevemos o nosso roteiro antes de encarnar. Então a gente escreve as experiências que a gente quer passar. Daí chega a astrologia e diz o seguinte: olha, isso daqui é o que você escreveu. Então são as suas escolhas. E o papel do astrólogo, no meu caso, é interpretar as suas escolhas. Que gostoso. E daí tem uma visão que eu gosto muito de lidar isso no trabalho que eu faço, que é uma visão do Jung, né? Que ele trouxe muito da astrologia. A filha dele era uma astróloga, então ele se aprofundou muito, se aproximou muito da astrologia. E ele falava de uma das grandes funções da astrologia, que é tirar do teu inconsciente e trazer para o consciente. E a partir do momento que você traz para o consciente, não tem o que fazer, né? Responsável por aquilo, né? Eu costumo brincar, assim, é um tijolo que você bota debaixo do tapete quando você tira do consciente. Sim, justamente. Você pode passar por ele o tempo todo, mas você sabe que vai estar lá embaixo, entendeu? Há quem fala que é um grande sofrimento quando você começa a enxergar o que é preciso ser feito e fazer. Eu acredito que o inconsciente, né? Ou seguir as cegas, as escuras, é muito mais pesado, né? Muito mais sofrido, né? Eu acho que porque passa a vida em vão, né? Ter consciência é libertador, né? Isso eu tenho visto, assim, muito nos trabalhos que eu faço, quando eu tô vendo o mapa e para mim é muito evidente, assim, o caminho que a pessoa veio para trilhar. Porque a gente traz as bagagens, nós trazemos muita coisa, né? São encarnações e encarnações e que a gente vai acumulando essa bagagem. Então, quando a gente vem para cá, a gente escolhe quais essas habilidades que a gente já tem na nossa bagagem, nós vamos colocar em evidência. E quando eu olho o mapa, para mim é evidente o que está lá, entendeu? Para mim está muito claro essa bagagem da pessoa. Sim. Em qual área da vida ela vai atuar mais. Então, considerando várias vidas, múltiplas vidas, o mapa ele consegue te mostrar, dentro de tudo aquilo que você carrega, suas inquietudes, qual seria a sua característica, a sua habilidade, ou qual seria o seu lado que teria que ser melhor trabalhado nesta vida. Exatamente, vai trazer, eu falo que os aspectos, né, que são os ângulos que os planetas formam no momento que você nasceu, assim, um parêntese, né, o mapa astral é uma fotografia perfeita do céu no momento que você nasceu. Então é onde estão todos os astros, as constelações, e a partir desses astros vão formando os ângulos, que eles formam os ângulos. Então a gente vai ter as quadraturas, vão ter os sextil e outros também, e esses aspectos vão dar as nossas grandes características. E eles apresentam as nossas maiores oportunidades e os nossos grandes desafios. E eu costumo dizer que quando a gente traz um desafio no nosso mapa, que é muito evidente, um desafio para a Terra, ele não é para a gente ficar repetindo esse padrão desse desafio, tipo, então eu tenho esse aspecto, então eu vou passar a minha vida toda com esse problema. Não, é para você superar esse problema. Você veio para cá sabendo dele, trazendo ele, então se você trouxe ele, você dá conta dele. Sim. Então, assim, você não ia escolher, você quanto essência, quanto energia só, né, quanto potência de alma, você não ia escolher um desafio que você não ia dar conta.
Tá. Você pode negligenciar, você nasce numa família, vem numa estrutura, e isso, as circunstâncias podem te levar para um outro caminho. Mas se você escolheu aquele desafio, você dá conta. E no mapa a gente entende qual o melhor caminho para poder superar aquele desafio, como seguir esse caminho, né? Aponta, é muito claro o mapa, assim. Você consegue, assim, lembrar alguma história recente que mostra um pouquinho disso? Muito. Eu tenho uma história de uma pessoa que eu atendi em março, final de fevereiro, início de março. Ela com 58 anos de idade. E uns 2 dias antes, quando eu comecei a preparar o mapa dela, estudar o mapa dela, eu olhava para aquele mapa e dizia, nossa, essa pessoa é assistente social, ou trabalha na área social e de cuidado. Porque, assim, estava muito evidente, assim, não era só o cuidado como uma enfermeira, como médico, era cuidado mesmo de vida mesmo, de vida no sentido de estrutura mesmo, Sim. né? Dar essas seguranças e tal, não era físico. E quando eu fiz o mapa, eu me surpreendi, porque na metade do mapa eu falando sobre essas características, ela disse, nossa, não tem nada a ver, essa pessoa que você está lendo o mapa não sou eu, mas é a pessoa que eu sempre sonhei ser. Quer dizer, não sou eu hoje, né? A vida que eu vivo. Porque ela explicou que ela vem de uma situação muito difícil, a família dela é uma família pobre, então o patrão da mãe dela, que pagou a faculdade para ela trabalhar na empresa dele, então assim, ela foi para uma profissão, contabilidade, fez contabilidade, mas não tinha a ver com a bagagem e o que o espírito dela veio fazer aqui. O desejo dela era cuidar, e no mapa deu assistencial e ela sempre trabalhou com E ela falava que ela contabilidade. sempre olhava e sempre buscava, eu quero trabalhar fazer voluntariado, eu vou trabalhar numa ONG. Só que assim, ela tinha um compromisso dela profissional com a família, que deu a estrutura financeira, inclusive, para ela poder chegar até esse ponto. E, no entanto, ela tinha aquela energia dentro dela pulsando para fazer aquilo, só que ela não fez. E, Quantos anos ela tem? 58. Quando ela fez o mapa, ela já tinha 58. Sim, Foi 58. em março desse foi em ano, março, né? Daí foi super bacana, assim, há um mês atrás, mais ou menos, eu estava entrando num grupo de estudo, eu recebo uma mensagem do WhatsApp dela, o primeiro dia de aula dela na faculdade de Ciências Sociais, para Jura? poder realmente ir de encontro ao que ela Ai, veio fazer aqui. delícia. É muito bom, Assim, né? agora eu quero aproveitar realmente fazer aquilo que é a potência dela, né? Sim. Sabe que conversando com você essa semana, você falou uma coisa curiosa. A expectativa de vida aumentou muito, né, Leandro? Muito. Então, já que temos mais tempo de vida, por que não viver Sim. outras vidas nessa mesma vida? Exatamente isso. Então, há 200 anos atrás, a média de vida, né, do ser humano viver ficava entre 35 e 38 anos. Então, assim, nós temos um movimento muito importante, né, na nossa vida, que é o retorno de Saturno. O Saturno ele leva, em média, 30 anos, 28, 30 anos, dependendo da inclinação do ano que a pessoa nasceu da Terra. Leva esse período e quando ele chega perto, né, nos nossos 28, 30 anos, vem aquela cobrança, porque Saturno é um planeta que fala de responsabilidade, fala de segurança, fala dos nossos compromissos na vida. Quando o pessoal começa a postar Saturno no Instagram, você já fica descabelado, né, meu Deus? Todo mundo acha que O que tá rolando? É tenso, porque assim, na astrologia ele é considerado o pai que cobra. Ele é o nosso pai que fica cobrando. É diferente de Júpiter, que é um pai bondoso, que nos ajuda no sentido de te dou tudo, vai e faz, né? Saturno não. Saturno ele te dá as energias, mas faça, entendeu? Ele cobra. Então, quando a gente tem esse movimento, a gente tem as nossas grandes movimentações e mudanças na nossa vida. Então, ele vai acontecer, né, com os 28, 30 anos e depois próximo dos 60. Então, é interessante esse exemplo dela, porque ela está vivendo o segundo retorno de Saturno, podendo viver mais 30 anos. Porque se há 200 anos atrás nós tínhamos essa média de vida, né, na Terra aqui de 35 anos, hoje a gente está vendo as pessoas com 90, 80 e poucos anos e de vida útil, não mais parado, só fazendo os trabalhos de casa, na atividade mesmo, né? Então, assim, quando você tem essa perspectiva de 58 anos de idade, você vê que tem muita coisa para fazer ainda. Não vou falar que é o começo, mas é um recomeço. A pessoa pode recomeçar com a sabedoria que ela já adquiriu durante toda essa existência, né? Sim. Com conhecimento e ela... E olha que valioso, né? Você falou a sabedoria de toda uma existência, todas as experiências que foram moldando a pessoa até ali, né? Somada com um novo conhecimento, né? Onde pode levá-la, né? Eu sempre penso, eu também fiz um mapa de uma senhora esses tempos que ela estava com 77 anos, assim, e ela
né, pelo mapa, a gente tem algumas expectativas de tempo, de vida. Não de tempo, mas a gente consegue ver, vai viver muito. Isso está muito evidente no mapa também. E ela me trouxe, eu achava que eu também ia embora, nas palavras dela, e eu estava na dúvida se eu estava fazendo a coisa certa da vida dela. E foi super fofa essa conversa com ela, porque ela com 77 anos, uma coisa mais ou menos, ela pelo mapa, ela vê, putz, eu fiz o que eu tinha que fazer. Olha que Então, essa delícia. satisfação de ter passado pela experiência terrena e poder ir embora, né? Tipo, com um dever cumprido, não que ela vai embora agora, mas assim, já tem muita coisa para viver ainda, sim, entendeu? Sim. Mas saber que está no caminho, assim, que ela cumpriu com aquilo que ela veio cumprir. É interessante, você consegue ver a expectativa de tempo de vida? Ou você consegue ver o que a pessoa ainda precisa alcançar nesta vida? Os dois. Na astrologia, a astrologia clássica, ela fala muito, a gente consegue... não que a gente vai ter, assim, uma precisão com relação a em tal dia vai desencarnar, não é esse ponto, né? Tem astrólogos que arriscam, mas eu acho que vai muito mais por um caminho Então... de intuição, mediunidade, que daí não passa só pela astrologia clássica, né? Mas a astrologia clássica aponta os movimentos que podem ser mais tensos, que vão te trazer o teu momento de desencarne, a tua partida. Sim. Então, assim, se você deu conta da sua tarefa de casa, né, que é o seu mapa, até lá, isso é uma outra história. Sim. Porque a gente vem com uma bagagem, a gente vem, como eu falei dessa bagagem, né, a gente vem com essa estrutura para poder cumprir com aquilo. Só que a gente nasce numa família, a gente tem pais diferentes, de diferentes situações, a gente vive numa sociedade, então assim, a gente é moldado pelas circunstâncias também. Então, eu digo que eu tenho clientes que fazem um mapa tipo todo ano, com uma frequência maior, para poder ser lembrados do que elas têm que fazer. Porque senão vai para o outro caminho. Sentido. O que eu mais vejo, as pessoas têm uma questão, é bem interessante, você pergunta sobre a questão financeira, né? Dinheiro, tipo, é um assunto... Nós estamos na Terra, precisamos da Sim, da matéria. Precisamos. E é um ponto que é muito evidente no mapa, a casa 2. Casa 2, a casa 8, que são as casas que falam das questões de valores e dinheiro. E normalmente eu vejo o mapa, a pessoa vem com uma demanda, tipo, né, é uma área que eu tenho dificuldade, eu olho pro mapa e falo, você não veio para passar dificuldade com dinheiro, entendeu? Então por que tá passando? Porque dela, desde que vai estudando pelo mapa, a gente vai entendendo os pontos dela, e às vezes houve uma identificação do ego dela com uma relação paterna, ou com um professor, como aconteceu um caso esses dias no trabalho que eu fiz, que ele ouvia do professor que ele não era bom o suficiente. Aí se conecta naquilo. Ele se conectou, identificou naquele momento, devido à fragilidade, provavelmente estava vivendo naquela fase da vida. E esse é o desvio E daí foi rota. o desvio. Daí agora, tipo, não, agora foca nisso, vai estudar finanças, né? No sentido de aprender a lidar com o seu dinheiro, que tá tudo certo o teu caminho aí. É engraçado. Você acha que é uma questão cultural nossa de ouvir muitos outros, ou compartilhar muitas decisões, compartilhar muito o íntimo? Totalmente. Porque essa vulnerabilidade que se forma quando se ouve muito alguém, né, te criticando baseado em julgamentos muito restritos, né, dá uma abertura. Essa questão ela é muito evidente, assim. O mapa ele é dividido, o céu é dividido, né? Existe um cinturão astrológico com todos os astros em torno da Terra. Então, esse cinturão a gente calcula 360 graus. Então, todo esse cinturão é dividido em 12 casas. E cada casa corresponde a uma área da nossa vida. Então, assim, da casa 1 à casa 6 são as questões ligadas ao eu. Então, é o meu ego, o meu processo de início de qualquer situação da minha vida. A casa 2, valores. Casa 3, a expressão. 4, família, e assim vai. E o que acontece? A astrologia fala o seguinte, que você primeiro tem que dar conta das 6 casas para depois partir para o outro. As 6 casas suas. Suas, internas. Então, volta, me lembra as 6 casas. O meu ego, as minhas questões de identidade, né, que é o ego quanto identidade também. As questões dos nossos valores, valores morais e valores financeiros. Como eu lido com as minhas questões de poder, toda essa relação. A casa 3 é a questão que vai falar muito de comunicação e expressão. Tem outros pontos, a gente vai ver também infância na casa 3, tem outros aspectos também. A casa 4, ela vai falar sobre os nossos processos de segurança e família. Daí a família que eu venho e a família que eu construo.
A casa 5 é a casa que fala da nossa criatividade, de liberdade, dos prazeres da vida. E a casa 6 do dia a dia, da rotina. Ok. Então, primeiro eu tenho que dar conta dessas 6 casas para depois ir para o outro. Então, se eu não trabalhar bem um desses aspectos, óbvio que eu vou permitir que o outro tome um espaço muito maior na minha vida, né? Eu vou olhar mais para o outro. Não, às vezes a pessoa tem muitos planetas na parte de cima, que são as casas relacionadas ao outro, ao externo, e com isso elas se perdem, elas não olham para elas, né? Sim. Então, tipo, volta e... E falando em outro, dentro da astrologia, então, já que nós estamos falando desses espaços, né, que formam o meu ser, o que eu teria que dedicar ao outro dentro da astrologia? Também tem essa parte que mostra o outro? Tem. A casa 7 é a casa quando a gente começa a abrir o nosso espaço para esse outro. A casa 7 é a casa que fala do nosso casamento, das nossas grandes parcerias, né? Pode ser sociedades, mas as nossas grandes parcerias. Então, ela abre um espaço para o outro. E quando ela chega na casa 11, é a casa do coletivo. Então, é uma casa onde eu vou lidar com os meus amigos, com os grupos e com a sociedade em geral. E lá eu consigo entender qual é a minha dinâmica nesse espaço. Então, quer dizer, o que eu posso favorecer essas relações ou o que elas poderiam me... Sim, se tiver um aspecto tenso, você tem que entender, porque assim, pode ser... Tipo, ontem fiz um mapa de uma pessoa que ela tem uma tensão muito grande na 11 e a ideia dela é viver sozinha, não precisa de amigos. Ela quer se isolar. Eu não quero, só que assim, é um desafio que ela trouxe, ela precisa dar conta daquilo também, entendeu? Então, ali você consegue responder para ela se ela tem que, não, você não pode isolar, e se entenda com essa relação, ou, sim, não, você realmente precisa de um tempo, se isole. Você consegue definir a pessoa ali? Sim, porque assim, o mapa, os aspectos, ele ligam de um ponto a um outro, então de uma casa a uma outra casa. Então, quando eu entendo essa movimentação, quando eu entendo essas pontas, eu consigo entender o que está faltando para ela poder interagir com aquele outro, né? O que está, de fato, travando, talvez, aquela área da vida. Mas, assim, se ela escolher não trabalhar com isso, ok, ela pode, é uma opção dela. Eu te pergunto do outro, porque é uma coisa que sempre vem em volta, que é o sábado, sabe, Leandro? O quanto o julgamento e a posição dos outros, dentro da insegurança deles, refletida em nós, pode interferir nas nossas escolhas, né? Porque deixa a gente, como você falou, muito vulnerável, muito, muito fraco diante de alguns momentos de muita decisão, né? Sim. Leandro, o tempo voa aqui na rádio. Já chegamos aqui no final da primeira parte. Então, obrigada a você, obrigada aos ouvintes que me acompanharam até aqui. Peço licença, alguns minutinhos para você ir rapidinho ali pegar aquele chá quentinho e voltar para a gente seguir essa conversa com o Leandro Venera e eu, Paty Kovacic. Até já. Beijos. Vai terminar sempre bem, né, Jean? Porque estamos todos conectados aqui na Vibe Mundial, então sejam bem-vindos de volta. Você que estava aí presente conosco, conectado nas ondas da Vibe Mundial, na primeira parte do programa. Eu sou Paty Kovacic, estou com o Leandro Venera, essa tarde falando sobre astrologia. E você que está entrando agora, se conectando conosco, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveite aí esses próximos 25 minutos de um papo alto astral, de um papo do bem. E eu falo aqui astral porque a astrologia é isso. O Leandro está tentando aqui, aliás, o Leandro está trazendo para nós aqui um pouquinho de todo o conhecimento que ele tem da astrologia, tentando aproximar esse conhecimento e essa prática aqui para o nosso dia a dia, sempre visando aqui o convite do Portal da Cura para a gente viver de uma forma mais harmoniosa e mais leve. Eu agradeço a presença de vocês, né? Tanto aqui pelas ondas como nos canais digitais, e eu lembro aqui quem está se conectando aqui agora, que hoje é um programa especial. Eu estou comemorando com vocês meu aniversário, que é segunda-feira. Então, esse tema também é muito querido por isso. É gostoso entender os caminhos que podem nos levar a mais esclarecimento, a mais conhecimento nosso, com o nosso propósito de vida, né? Tentar levar mais significado para os eventos que acontecem, né? Essa compreensão, eu acho que deixa a vida e as relações mais leve. E a vida, ela pode se prolongar, né? Mas a cada dia vivido é muito especial. Então, que a gente faça sentido de passinho para passinho, dia por dia, cada dia melhor, um pouquinho mais alegre, quem sabe. Convido vocês, então, a seguir nesse papo, a entrar no meu canal digital depois, acompanhar todo o conteúdo que eu já expliquei ali na primeira parte do programa. Eu repriso os programas aqui gravados ao sábado e é um prazer que vocês possam depois xeretar de novo, usar esse conteúdo, compartilhar com seus amigos, pessoas queridas, não só as nossas entrevistas aqui,
mas também todo o material que a gente tem ali de pesquisa e tratamento do Estevão Kovačić. Esse tratamento destinado a pacientes com câncer, que é a minha bandeira aqui, é ele que me trouxe até a rádio e é ele que nos conecta e nos ensina tanto a cada semana e mês após mês, ano após ano. Já são 60 anos de história e a gente segue aí, firme e forte, cuidando dos pacientes com câncer com um outro caminho, né, com outro resultado e, como eu falei, de uma forma natural, gratuita e sem efeitos colaterais. O site da Associação Estevão e Maria Kovačić é aemk.org.br e o meu WhatsApp, caso você tenha dúvida, quer que eu te mande material, te mande vídeos para ajudar a facilitar, encurtar este caminho. Eu falo de São Paulo, então o DDD é 11 e o telefone é 95595-5465. Então é 95595-5465. Nesse sábado especial e chuvoso aqui em São Paulo, nós estamos ao vivo aqui na rádio, no estúdio. Então, agradeço o pessoal que está conectado no Instagram ou no Facebook. Manda um beijinho especial para os ouvintes aqui que estão acompanhando através do Instagram. Dona Regina, com a Malu e com a Cissa. 3 queridas fofas, distintas gerações, mas muito amor aí envolvido. Hoje eu estou com a produção, que deveria estar com vocês, está aqui comigo na rádio. Então, manda um beijo para Mari, para o Mu, Renato, todo mundo que me ajuda aí todos os sábados a seguir. E o pessoal aqui do Facebook da Vibe Mundial, manda um beijo para G. Castabelli, também está sempre conectada, mandando sugestões. E queria ler aqui, Leandro, o comentário da Solange Prado. A Solange pede aqui para a gente falar um pouquinho do Mercúrio na retirada do WhatsApp no ar essa semana, se tem a ver ou não. E ela comenta também que é muito bom ouvir o meu programa. Agradeço de coração você estar conosco conectada. Eu tenho 62 anos e estou fazendo tudo que gosto. Agora, faculdade de odonto e fazendo meu programa na Rádio Vibe Mundial. Então, é minha parceira aqui. Para contribuir com as pessoas e com a ONG da rádio. Depois eu quero saber um pouco mais dessa ONG. Jean, muito esclarecedora a explicação sobre nossa missão marcada na astrologia, Leandro. Então, esse elogio vai para você. E aí, a gente já... então, a gente já segue dando as boas-vindas novamente a você. Que você seja muito bem recebido por todos nas suas casas, onde estiverem, né? Sim. E que você curta também nosso papo aqui. É uma delícia. É uma delícia a esse gente papo. sempre aprende um pouquinho. Se você quiser comentando aqui essa posição da Solange, do Mercúrio? Manda ver. Vamos lá. Então, Mercúrio, ele é o planeta da comunicação. Então, ele traz as características todas das trocas, né? Eu digo que ele é o planeta que liga os mundos. E logo ele se comunica, ele faz essa ligação através dessas comunicações. Quando os planetas estão no movimento retrógrado, na prática, não existe esse andar para trás do planeta, né? O planeta, no movimento de rotação dele, ele vai sempre para frente. Só que a Terra, no movimento de rotação dela, ela se aproxima um pouquinho mais daquele planeta. Quando ela se aproxima um pouco mais daquele planeta, as questões ligadas àquele planeta ficam mais evidentes. Então, assim, não quer dizer que o Facebook ou o Instagram caiu por causa do Mercúrio. As questões de comunicação, quando tem falhas, né, provavelmente essas falhas já estavam há um tempo acontecendo, se potencializam. Então, as pessoas falam assim, eu falo e não sou compreendida na época do Mercúrio retrógrado, né? Eu falei bobeira, enfim, várias questões. Não quer dizer que o Mercúrio fez isso, o planeta faz isso. O planeta influencia você errar, né? Ou influencia dar problemas tecnológicos. Não é isso. É eu que tenho alguma inaptidão naquela área, que não estou bem resolvido naquela área, eu potencializo essa área específica da minha vida, entendeu? Sim. Então, daí, claro, se eu não falo bem, se eu não me expresso bem, com essa energia de Mercúrio tão próxima da Terra, eu vou me atropelar na comunicação, entendeu? Mas a questão não está no Mercúrio, está em mim, entendeu? Então, assim, essa questão que aconteceu agora do Instagram e tal, não é uma relação, porque o Mercúrio entrou, vai cair tudo. Não é isso.
As falhas de comunicação já estavam acontecendo, provavelmente. Sim. E quando a Terra se aproximou mais desse planeta, daí se tornou evidente, entendeu? Faz todo sentido isso que você falou. Se você fizer uma analogia a outras questões da vida, você tem sempre que assistir e se cuidar, Sim. porque no momento que você precisar um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de saúde, se você não preservou antes, você vai escorregar. Vai E o planeta retrógrado, e não é só Mercúrio, né? Porque tipo, agora a gente está com outros planetas no céu também retrógrado, mas quando o planeta está no movimento retrógrado e ele está no nosso mapa retrógrado, são áreas da nossa vida que a gente tem que se dedicar mais, que a gente precisa botar mais atenção, entendeu? Vamos supor assim, as crianças que estão nascendo nesses dias, né, com o Mercúrio retrógrado, é uma geraçãozinha aí que vai ter que dar conta da comunicação. Que vai ter, quem está nascendo nesse período do Mercúrio retrógrado vai ter que realmente focar na vida como ela vai se expressar, entendeu? Eu conheço alguns bebês que chegaram no mundo esse mês, né? Então, papais e mamães aí, já vou deixar eles alertas. Disso, E outra coisa bonita aqui da Solange. Solange, obrigada por ter escrito. Boa sorte na faculdade e aqui na rádio, viu? Obrigada mesmo. E ela falou que foi muito esclarecedora. Ela gostou da forma que você falou da missão, né? Marcada pela astrologia. E aí, isso me lembra um pouco de missão, aí lembra um pouco da questão kármica que a gente estava falando, qual que é a relação disso. E você falou sobre essa comparação da astrologia tradicional com a kármica. Você pode explicar um pouquinho pra gente? Claro que sim. A astrologia tradicional, a clássica, ela fala o seguinte: no momento que você nasceu, o céu tinha aquela configuração. Então, vamos por assim, no momento que você nasceu, você tinha Júpiter na casa 1, um exemplo, né? E isso é meio que se torna um acaso, porque eu nasci naquele horário, então Júpiter estava naquela posição, então logo no meu mapa ele vai estar na casa 1. Sim. Então, e assim, a clássica vai dar todas as características e todo um trabalho profundo, com muita profundidade sobre esse Júpiter na casa 1. Já a astrologia kármica fala o seguinte: você escolheu nascer naquele horário para poder trabalhar aquelas características. É tipo programado. Você escolheu, Por isso que tem algumas mães, né? Porque eu queria que meu filho nascesse em tal horário para poder não ter tal signo. E é muito louco, assim. Agora eu fiz recentemente uma gestante que ela não queria que a filha dela nascesse no signo de Virgem. Ela queria que fosse libriana e programou cesárea, tudo certinho. E a menina veio antes, veio em Virgem, entendeu? Porque ela tinha que vir naquilo lá, porque ela tinha que trabalhar com aquelas características. Mas qual será a vantagem ou a qualidade de nascer libriana? Me conta. Me deu curiosidade agora. Libra. Todo mundo fala que é uma beleza. Você tem aí Minha família não acha tanto. Você vem já com um planeta como Vênus, né? Trazendo essa harmonia para as relações, trazendo as construções de parcerias muito, muito saudáveis, né? O libriano, ele tem a característica maior de Libra, é estar em pares, né? Não é viver sozinho. Ele mesmo. precisa de pessoas, né? Precisa dessa construção desses grupos. Então, assim, tanto que a casa que Libra é regente é a casa 7, que é a casa dos relacionamentos, do casamento, das parcerias. Então, assim, o libriano ele vem como um resgate kármico aqui, não está sozinho. Poder realmente compartilhar da experiência, né? E qual que é o calo ali? O calo... Porque eu gosto disso, de saber o que a gente tem que melhorar. O calo de um bom libriano, o libriano ele traz um resgate também, né? Já que a gente fala das oportunidades que ele traz, mas de algumas dificuldades. Não dá para generalizar, porque vai depender de vários aspectos do mapa. Mas assim, de forma geral, né? Eu vou aceitar o que me agrada, pode falar. Libriano tem uma grande dificuldade com a rejeição. Ele tem uma sensação, ele sempre traz uma relação interna, uma sensação interna que se não responder, um exemplo prático, se não respondeu o WhatsApp, na hora que visualizou e não respondeu o WhatsApp, tem coisa aí, tá me rejeitando. Tem coisa aí. Se não falou que me ama 10 mil vezes, é porque não deve estar mais gostando, entendeu? Sim, com então, certeza. Assim, a questão da rejeição é um ponto que tem que ser sempre bem trabalhado pelo libriano. Ele tem que entender que não tem a ver com o processo da rejeição. Porque o tempo todo da experiência dele, ele não vai estar com o outro grudado nele.
O outro faz parte desse processo dele, mas o outro não é ele. Então, o outro vai ter uma vida independente, vai ter toda uma história diferente. Eu prometo, ouvintes, entender vocês. Se vocês não mandarem um WhatsApp essa semana, se não comentarem no Instagram, no Facebook, eu vou continuar amando vocês. Vou dar espaço e liberdade até pro Jean. Todo mundo, fiquem em paz. Mas é isso, um grande desafio de Libriano é isso. Assim. Mas, de certa forma, é o oposto. Se o Libriano vem firme na relação e gosta da questão de duplas e parcerias, ele tem que aprender que nem sempre vai vingar uma parceria e uma dupla pode se romper em algum momento. Sim, esse é o grande desafio. Porque ele quer, como ele tem a questão da harmonia muito forte, harmonizar a vida dele como um todo, né? Então, quando aquilo foge um pouquinho do roteiro dele, daquilo que ele acredita que seja é um o trabalho roteiro dele, grande, viu? Perder o daí controle. ele meio que se desestabiliza nessa hora, entendeu? Sim, só um pouco. Só é um bem pouco. tranquilo. A gente consegue, os nossos parceiros conseguem reverter essa instabilidade. Mas voltando para a questão kármica, e eu fiz essa brincadeira com a Libra só para todos que nos acompanham aqui na rádio, entender que é preciso entender os dois polos, né? A gente pode ter aquele conforto gostoso do quentinho, de saber, eu me dou bem aqui, mas o que eu preciso trabalhar, né, Leandro? Mais uma vez, trazer o propósito para a vida. Sim. Na astrologia kármica, então, a nossa hora de nascer, a nossa hora de chegar ao mundo, ela também tem a sua programação, porque ela está relacionada com o plano, como você falou na primeira parte do programa, que já foi estabelecido antes de eu vir à Terra. A forma de você fazer a leitura do mapa também muda? Você precisa de ferramentas ou informações diferentes? Não, como que é? Não, as mesmas informações, né? Que é a data, o horário, o local de nascimento, a cidade que a pessoa nasceu. É o mesmo mapa da astrologia clássica. Só que o meu olhar é diferente, né? O meu olhar, que eu vou... Assim, pela astrologia kármica, a gente consegue entender e ver alguns pontos, tipo, que experiência essa pessoa viveu em outra encarnação ou em outras encarnações que ela traz hoje. Então, dá para entender, inclusive, pensar em outras vidas, o que foi que viveu. Eu não me aprofundo nisso, porque na minha leitura e no meu trabalho, isso é uma escolha pessoal mesmo de trabalho, eu acho que a informação o que eu fui, ela se torne relevante com aquilo que eu estou vivendo aqui. Não é que é irrelevante, mas não adianta, tipo assim, assassinei alguém, tipo, em outra encarnação. E estou aqui porque eu estou lidando com uma questão. Isso, nesse momento, eu tenho que dar conta das características que eu tenho hoje. Atuais, né? Atuais. Porque, assim, de nada adianta eu ter um mapa só por curiosidade. Eu tenho que ir para ação com esse mapa. Eu digo que o mapa, ele é ação, entendeu? É você identificar aqueles pontos e trabalhar eles. Justo. Entendeu? Porque senão fica só no espaço curioso. Para curiosidade, dá um Google e pesquisa, entendeu? Ótimo. Mas eu sempre brinquei que eu acho que acredito que sim, mas se ouvintes houver outras vidas, eu acho que o esquecimento é um presente tanto, né? Apagar sua memória e vir só com um plano, né? E suas características, suas habilidades ali para serem trabalhadas, eu acho que é a melhor coisa do mundo. Seria difícil você viver novas situações sabendo do que você tem que se redimir ou se refazer ou perdoar também, né? E assim, o que é importante, né, Paty, quando a gente fala de reencarnação e pelo menos na astrologia kármica, eu tenho muito esse cuidado, é fazer um ajuste de época, ajuste de tempo. Porque assim, hoje a gente está vivendo uma transição planetária, a gente está saindo de uma era de peixes, entrando já numa era de aquário. Temos chão pela frente, mas já estamos nesse processo, né? Então assim, eu tenho visto muitos mapas, pessoas que chegam, né, para fazer o trabalho comigo na astrologia e que de alguma forma abusaram de poder religioso em outras encarnações. Então nessa encarnação ele traz um medo e ele vem com aquele afã, aquela vontade de eu quero ser terapeuta, eu quero participar de algum grupo espiritualista, alguma coisa, só que a pessoa vem com muito medo, porque ela traz aquele medo de errar de novo. Porque isso é no inconsciente, ela não tem nem consciência daquilo. Porque o véu do esquecimento fez com que ela não lembrasse daquilo. Só que ela traz aquilo quanto memória, né? Aquela memória do inconsciente. Então, assim, eu falo assim, não importa se você foi bruxo, se você foi um bispo, o que você foi. Porque tem que olhar para aquele momento. A gente pensa assim, tipo, às vezes eu fiz um mapa que a pessoa tinha todas as características para ter um alto escalão dentro de uma igreja católica, que era a vigência daquele momento, entendeu?
Então ela falou, não, mas porque daí começou a criticar aquela posição da igreja. Espera aí, vamos só fazer um ajuste de época aqui. Porque naquele momento era praticamente a única religião mesmo, de fato, vigente, e ela tinha um poder de Estado. Então logo você tinha outras ferramentas nas mãos. Sim. Então não vamos carregar aquela culpa daquele momento, trazer isso para hoje, porque não vai resolver nada, entendeu? Eu preciso fazer esse ajuste e ver o que eu faço com essa energia hoje, entendeu? Precisa trazer para a consciência de hoje. A consciência, inclusive quando a gente pensa em consciência da Terra, era um outro estágio de consciência. Então a gente traz para a consciência de hoje. Com certeza, né? No coletivo era outro estágio de consciência, né? É. A gente evoluiu tanto. É. E pensando no coletivo, era a minha próxima pergunta, na verdade. Como que a astrologia, ela se aplica no coletivo? Principalmente, que eu sei que você tem um trabalho longo dentro de empresas, Sim, né? Como sim. que funciona? Porque aqui a gente está falando muito específico, um por um. Sim. Quando eu olho no global, tem como eu trabalhar ou algo que é... Tem sim. São várias movimentações, assim. Como eu falei, né? Tipo, quando eu penso na astrologia para empresa, que eu trabalho bastante, eu vou pensar na parte prática, né? Nas questões de identidade da marca, da empresa, na questão financeira, todos esses aspectos que são importantes e que também estão relacionados com a pessoa física, né? Mas quando eu vou para a casa, que é a casa do outro, de lá a gente só vai trabalhar esse coletivo. Como ela vai interagir, qual o compromisso dela com o social, qual o compromisso dessa empresa com o conhecimento, entendeu? E aí você tem todo um trabalho. Não, pode seguir, Leandro. Estou só provocando aqui minha produção para ver se ela tem alguma pergunta sobre a empresa. Tem, produção? Manda ver. Vem cá, seja bem-vinda, Mariana, que está conosco aqui. E eu sei que ela é uma curiosa de casas e empresas, né, Mari? Qual que é a sua pergunta para o Leandro hoje? Então, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, pensando já nisso que você disse, que a gente vem com um programa, né? E que o meio, ele também organiza quem somos e tudo mais. Como que isso reflete na nossa casa? Como é que a gente organiza a nossa casa? E dependendo dos estágios que a gente está, imagino que essa casa vai mudando também, né? Assim, essas fases da vida. Não, faz muito sentido, Mari. Nós somos energia, né? Então, tudo é energia nesse planeta. Então, logo o espaço que nós vivemos, ele vai vibrar e vai potencializar essa energia. Então, assim, você sendo sagitariana, você vai trazer características para sua casa para que ela vibre dentro dessa sua energia que você trouxe no seu mapa. Então, assim, a sua casa é uma casa que vai ter sempre, eu brinco, né? Um exemplo de ter o cabideiro com a bolsa pendurada pronta para poder sair, porque o sagitariano quer sair, quer conhecer novos mundos, explorar, né? Vai trazer memórias de viagens, que como o Sagitário tem uma questão de expansão, e é muito forte a questão de viagens, né? Eu digo que o sagitariano viaja geograficamente e mentalmente, né? Então, assim... Tenho tudo isso. A bolsa está sempre pronta. A Mari se identificou. Então, ter essas características, a gente traz esses elementos para a nossa casa, dessas características. Então, você vai trazer as características do teu signo para a tua decoração também, que é uma forma de, energeticamente, você comungar daquela energia que você veio, entendeu? Botando fotos das viagens, lembranças dessas viagens, entendeu? Aliás, essas histórias, você tem uma página no Instagram que conta histórias, não conta? De casa? Eu já coloca no ar aqui para os nossos ouvintes acompanhar. Eu tenho uma coluna no Instagram, Histórias de Casa, é uma coluna mensal, onde a gente fala todo mês a energia do signo do mês. Então, vamos supor assim, agora nós estamos em Libra, né? Então, assim, é uma energia, e não é uma energia só para o libriano trabalhar, é uma energia para que todo mundo trabalhe essa energia, porque todos nós temos os 12 signos do zodíaco, né? Então, nesse mês, é a energia, agora nessa temporada aqui de Libra, é o momento para a gente poder organizar os nossos pares, ter objetos que vão ter realmente pares dentro de casa, porque a gente fazer trazer essa energia material desses pares para a nossa vida material, né? Não ficar só no espírito. Deixa eu ver se a gente tem tempo para uma última pergunta, Jean. Temos? Temos tempo para a última pergunta? Renato, manda ver, que eu sei que você tem uma perguntinha da primeira parte do programa ainda. Então, seja muito bem-vindo, você com a sua voz. Eu queria saber se você tem uma história criada ou feita no momento que você nasceu. Por que vale a pena repetir o mapa astral durante algumas fases da vida? Ótimo. Assim, o mapa,
eu digo que o mapa só o mapa natal, ele não vai mudar, ele é aquela fotografia do céu vai continuar a sua vida toda, né? Só que eu digo que assim, se eu vejo por mim, assim, o meu mapa que eu leio há muitos anos, né? Eu sempre encontro coisas novas nele. Eu sempre vejo coisas novas que o meu nível de consciência não permitia ver lá atrás. Então, eu também vou ampliando meu nível de consciência, vou vendo outros aspectos do meu mapa. Então, só por isso já é interessante. Mas, assim, quando você, na astrologia kármica, né, quando você está lá programando a sua vinda para cá, você programa o seu mapa, aquilo que você vai viver agora, só que você programa a sua vida. Então, todo ano é interessante fazer a revolução solar, como você que está fazendo aniversário agora, né? Fazer o mapa desse seu ano e entender quais as energias que estão te beneficiando, qual é o momento, o que você tem que trabalhar nesse momento do ano. Por isso que todo ano a gente tem uma lição de casa nova, entendeu? Então, todo ano a gente olha para aquela lição e digo assim, eu olho para o meu mapa natal e olho para a revolução solar. Tipo, poxa, esse ano eu tenho que usar essa energia aqui, entendeu? Esse ano eu preciso alinhar esse ponto aqui. Porque daí tá fazendo esse elo com o mapa natal, né? É como se você pegasse uma lupa dentro de todo o seu global e olhasse só para aquele foco. É que muda um pouco, assim, né? Muda porque é bacana, mas muda porque tem a questão os planetas vão estar em outra configuração nesse ano, né? Então provavelmente não vão estar na mesma configuração do mapa de nascimento. Então, assim, ele muda um pouco não seria essa lupa dentro do mapa natal, mas seria uma lupa dentro desse teu novo ano só, né? Ai, que delícia, hein? E como eu falei, descobertas. Cada desafio que você tem a cada dia, a cada mês, a cada ano, quando você resolve encarar, né, com mais coragem, com mais verdade. É o que você falou, chamar a consciência é uma grande responsabilidade, mas é um alívio de se viver assim melhor, né? É libertador, né? Leandro, chegamos ao final do nosso Portal da Cura. E você viu que rendeu, hein? Muito. Participação do nosso turminho e tudo. Obrigada delícia. De coração. Foi muito especial poder te ouvir. Eu aprendi muita coisa aqui hoje. Espero que os ouvintes também. E desejo que em breve a gente possa continuar essa conversa. Vamos fazer sim. Você já passou seu Instagram? É o Histórias de Casa? Não. É o Leandro, certo? Leandro Venera, _astrologia. Isso. E aí, pro pessoal que me acompanha no digital, eu já fiz postagem com escrita dele, ele tá marcado lá. A gente segue conectados e conversando. Mais uma vez, beijo grande. Eu que agradeço. Obrigada. Paty, muito obrigado. E até muito breve, se Deus permitir. Seja um ano lindo pra você aí. Amém. Obrigada. E a vocês, ouvintes, obrigada mais uma vez por mais uns sábados aqui conectados. Obrigado, Jean, pelo seu carinho esse ano todo. Vamos seguir agora em rumo aos 37. Um beijo grande a vocês. Eu desejo, como eu sempre falo, que vocês sigam cada vez mais esclarecidos as suas escolhas, com o coração bem aquecidinho. Até o próximo sábado pra gente seguir nesse papo do bem, no papo do amor aqui no Portal da Cura comigo, Paty Kovacic. Até lá!